Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas 20. Nós vamos ler do 1 até o 30. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. É um desafio hoje ler a Bíblia. É um desafio você ler ainda mais uma quantidade de versículos como essa, num culto. Ainda mais com os resultados que têm saído, que o jovem hoje, ele só tem a atenção retida por 5 segundos. Vocês sabiam? Antigamente, se ouvia uma pregação de 40 minutos normal. Aí essa pregação de 40 minutos foi caindo para 20. Chegou algum momento que falaram, não, a pessoa só consegue compreender 15. Hoje nós estamos em 5 segundos. E se não sentir algum prazer, alguma coisa, a pessoa vai lá e levanta o dedo e passa para outro vídeo. Mas nós vamos ler esses versículos todos, do 1 ao 30. É uma narrativa, então tentem compreender. Vai estar aqui também na frente, quem não tiver a versão igual a minha, mas você também pode acompanhar na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da terra, expulsar da tua terra, da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Só um adendo aqui, irmãos. Quem estava junto aqui? Crianças, mulheres e filhos. Entendam de uma vez por todas: criança não atrapalha o culto. Culto não é um espetáculo.
Crianças fazem bagunça, fazem barulhos. Crianças têm que aprender aqui. E muito me preocupa, todas as vezes que a gente manda lá para trás, é só para elas saírem do nosso meio para nos dar paz, ou é para elas aprenderem de verdade? Porque quando elas forem adolescentes, daqui a pouco, elas sabem cultuar? Elas sabem o ritmo do culto? Então, irmãos, parem de olhar para as crianças com cara feia. Nesse momento, estavam todas as crianças, todos os filhos, mulheres, todo mundo reunido para adorar a Deus. Mas vamos para o versículo 14. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus e moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas e abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, ou vale da bênção, ou vale do louvor, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Vamos voltar ao versículo 12, irmãos. Versículo 12.
Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa última parte, vamos repetir? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, você já passou por alguma situação que você não sabia o que deveria fazer? Está? E o que você tem que fazer quando você não sabe o que tem que fazer? Agora complicou, né? Pastor vem com as perguntas difíceis. O que eu faço quando eu não sei o que tem que fazer? Estou perdido. Estou passando pela aflição, estou passando pela perseguição, estou passando pela luta, pela doença, a enfermidade, estou passando por lutas familiares, estou passando por problemas de vício, estou passando por inúmeras coisas. Eu não sei o que fazer. O que você faz quando você não sabe o que tem que fazer? Isso vai mostrar muito como você é. Talvez você vai se acovardar, vai se amedrontar. Talvez você vai começar a murmurar e falar mal e achar que o mundo é terrível, que ninguém te ama, ninguém te quer. Talvez você vai achar que Deus virou as costas para você. Ou você pode se comportar como Josafá, nesse texto. Então vamos à pregação? Estão prontos? Ninguém dormiu, não? 30 versículos, ninguém? Tranquilo. Os jovens aqui são diferenciados. Por isso que é difícil hoje, irmãos, alguém querer ler a Bíblia. Eu fiz um desafio lá, em Realengo, com os adolescentes. Vocês não conseguem ler? Vocês vão ouvir. E até eu voltar lá domingo que vem, vocês vão ter que ter ouvido João, Marcos e Mateus. Não tem desculpa agora, né? Isso aí dá uma média de 3 capítulos, ouvindo. E vocês, não leem a Bíblia por quê? Está cansado, o dia está corrido? O que está acontecendo? Irmãos, vamos lá. Precisamos ter linhas de ação, que vamos tomá-las em qualquer situação. Nós vamos ter essa linha de ação nos momentos alegres, nos momentos felizes, nos momentos que estamos com intimidade com Deus, e vamos ter essa mesma linha de ação quando os dias maus chegarem diante de nós. Então vai ser um hábito, vai ser um costume. Muito bem sabemos que aqueles que são crentes de verdade, quando o calo aperta, quando vem o desespero, as dores, é o momento que nós vamos mais orar. É o momento que talvez a gente vai mais buscar a Deus. Sabemos disso. Infelizmente acontece. Momentos de avivamento ocorrem logo após momentos de desespero. Grupos de oração se formam nesses momentos de dor. E quando não tem esse momento de dor, reuniões de oração vão sendo esvaziadas até que não tenham mais. Vamos orar, pessoal? O pessoal vem e fala, vamos orar, vamos orar. Na segunda, terceira semana, o que está faltando, irmãos? Perseverança, ou Deus mandar uma coça bem dada, um peso muito grande para você voltar a orar. Então, por isso que eu estou falando que você precisa ter uma linha de ação. E nessa linha de ação, você vai seguir nela todos os dias, em todos os momentos, em qualquer situação, porque vai se tornar um hábito. E se tornando um hábito, você vai começar a fazer sem pensar muito. Mas qual é essa linha de ação? Primeiro, buscar a Deus em oração. Vamos voltar lá, versículo 1 e 2 do texto que nós lemos.
Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Irmãos, aqui é o problema. Qual o problema que eles estão enfrentando? Está vindo 3 exércitos contra eles. Esses exércitos estão aonde? Do outro lado do Mar Morto. Mar Morto, irmãos, é a região da terra seca mais profunda que existe. São 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, qualquer pedaço de terreno, você conseguiria ver o Mar Morto por completo, porque ele é um vale gigantesco. Estão conseguindo compreender? Tentando se colocar nessa posição? O exército está vindo num lugar que de longe você consegue ver que eles estão lá dentro. Eles estão se posicionando para a guerra. Agora, esse é o problema. Esse é o problema de Josafá. Qual é o seu problema? O que você está enfrentando? Qual é a sua luta? Qual é aquilo que tem te trazido medo, desespero, angústia dentro do seu coração? Versículo 3 e 4, temos a solução. Então Josafá teve o que, irmãos? Medo. Josafá teve medo. Quantas vezes você já teve medo? Medo por mudar uma situação, medo por descobrirem o que você fez ou está fazendo. Medos. Medo de morrer por causa da doença. Medo de perder o ente querido. Quantas vezes você teve medo na sua vida? Medo, irmãos, é natural do ser humano. Só que o medo, ele pode te levar à incredulidade e se afastar de Deus, ou o medo pode te aproximar do Senhor. Qual escolha você tem tido no dia a dia? Eu estou falando de uma linha de ação, lembrem disso. O que eu faço? É buscar a Deus em oração, diante dos problemas, das dificuldades e dos momentos alegres. O que eu tenho que fazer? Buscar a Deus em oração. Só que vamos ler o 3 e o 4. Josafá teve medo, e quando ele teve medo, ele decidiu fazer o quê? Buscar a Deus. Quando você tem medo, você faz o quê? Busca a Deus em oração. Ora ao Senhor. Quando eu estou passando na luta, eu oro. Não vou deixar nada calar a voz da minha oração. Eu vou estar chorando, aflito, angustiado, mas eu vou orar. Eu vou estar alegre, contente, feliz, eu vou orar. Orar. Só que o texto continua. E ele proclamou o quê? Um jejum. Um jejum só para ele, irmãos? Para quem? Todo Judá. E mais quem veio agora? No versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Culto. Ele parou para orar, e um bom líder não faz nada sozinho. Ele parou para orar, buscou a Deus, proclamou um jejum, chamou todo mundo para jejuar e cultuar a Deus com ele. E aí chega naquele versículo que nós lemos. E ali estavam crianças, mulheres e os filhos. Todo mundo reunido para buscar ao Senhor, para buscar socorro a Deus. E você está buscando socorro de quem para a sua vida? Seu casamento está indo mal, está buscando socorro de quem? Da onde? O seu filho não obedece, está buscando socorro para quem? Aonde? Precisamos buscar em Deus o nosso socorro. Confiar nele de todo o coração. Irmãos,
no versículo 12, fala: Senhor, eu estou numa situação que eu não sei o que eu faço. Senhor, eu estou aqui com medo, eu estou aflito, eu não sei qual vai ser a minha linha de ação, eu não tenho planejamento, eu não estava preparado para isso. Senhor, mas sobreveio esse mal sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu povo. Qual é o seu problema? Versículo 12 fala: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão olhando para o Senhor. Eu estou aguardando a sua posição, eu estou aguardando o seu agir, e eu vou ficar olhando. Eu vou prestar atenção em tudo que o Senhor vai fazer. Eu confio em Ti. Essa é a linha de ação, irmãos. Parar para buscar Deus em oração, jejuar ao Senhor, junto com os irmãos. Juntos, confiando no Senhor. A sua luta não é sozinho. Você tem irmãos, tem irmãs, tem familiares, tem amigos, tem aqueles que te amam com amor maior do que irmão. Você tem um Deus que não te abandona, está contigo todos os dias. O Senhor está conosco. Não se desespera. Vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Irmãos, buscar a Deus em oração, com o jejum e com os irmãos. Todo o povo. E nós devemos orar. E orar o quê, irmãos? Orar o quê? Falar o quê com Deus? Você quer ver uma oração que funciona? Quando você ora as promessas que Deus fez. Josafá fez isso. Ele foi lá, do versículo 5 ao 12, você vai ver isso. No versículo 5, ele se reúne ali, se pôs de pé, no meio da congregação, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ele começa a exclamar a Deus, fazendo algumas perguntas retóricas. O Senhor é aquele. O Senhor é aquele. Nos nossos dias poderíamos dizer, é aquele que abre portas que ninguém fecha. O Senhor é aquele que cura doenças que todo mundo condenou. O Senhor é aquele que transforma as vidas que já estavam destruídas e abandonadas. O Senhor é aquele que restaura a família. Ele começa a falar, e ele começa a falar agora as palavras de Salomão, quando conversou com Deus, no momento que foi ungido aquele templo para a glória do Senhor. Lembram? Salomão constrói o templo. E no dia da inauguração, a nuvem da glória de Deus toma aquele templo. E Deus promete, se o povo de Deus fosse lá e clamasse ao Senhor, Ele ouviria. E Josafá começa a orar isso. Senhor, não é verdade, se nós viéssemos aqui, nos humilharmos diante do Senhor, chamarmos o Teu nome, pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, o Senhor não faria isso? Senhor, estamos na terra que é Tua, e o Senhor deu ao Teu amigo Abraão. Senhor, estamos aqui. E aquele povo que o Senhor mandou poupar quando estávamos vindo do deserto, Ele está falando de coisas que é muito antes da época dele. E nós poupamos, olha como eles estão retribuindo. Senhor, eles estão afrontando a Ti. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, os dominadores, o mundo espiritual, irmãos, do mal que vem contra nós. A nossa luta não é nossa, você não luta sozinho. Se você é de Deus, você é filho dele, e Ele está nessa batalha. Ele não te abandona, e muitas vezes Ele vai lutar sozinho por você, como aconteceu nessa história. Irmãos, olha o versículo 8 e 9 comigo. Está falando do povo.
que está vindo contra eles. Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário. Desculpa, está falando do povo de Deus. Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Você quer ter uma oração que faz efeito, que funciona? Ora a promessa de Deus. Quais são as promessas que Deus já fez para nós? Primeiro, você tem que conhecê-las. Essas promessas estão aonde, irmãos? Aonde? Aonde? Na palavra de Deus. Você quer ter uma oração com eficácia? Uma oração que transforma o mundo? Ore conhecendo a Bíblia. Ore a Bíblia. Senhor, o Senhor falou. Josafá fez isso. Se nós viéssemos aqui no teu templo, diante do Senhor, e colocássemos diante de ti as nossas angústias, o Senhor ouviria a nossa oração e nos livraria da peste, da fome, da dor, do que viesse. E eu estou passando pelo problema, eu estou passando pela dificuldade, eu estou passando pela aflição, e o que eu faço? Começa a murmurar, começa a reclamar, me torno amargo, sento aqui no meio dos irmãos, e só sai da minha boca derrota. Somos o povo de Deus, aonde reclamamos é diante do nosso Deus. E olhamos para Ele: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas o meu olho está em Ti. Eu estou olhando para o Senhor, eu estou esperando o que o Senhor vai fazer. Eu estou aguardando, eu confio no Senhor. Porque as batalhas que estamos lutando não são nossas sozinhos. Se somos de Deus, estamos debaixo do propósito do Senhor, as nossas batalhas são dele também. Mas, irmãos, se estamos numa linha de ação, devemos buscar a Deus em oração. Fazendo o quê? Jejum com todo o povo e orando as promessas de Deus. Segundo lugar, precisamos ouvir Deus falando conosco. Você pode falar o que você quiser, mas você veio aqui hoje querendo ouvir Deus. Sabemos que viemos cultuar o Senhor, não viemos aqui para receber nada, mas automaticamente gera uma expectativa em nós, que a gente quer vir para se alimentar, que a gente quer vir para sair animado, a gente quer vir de repente para apanhar, porque apanhar às vezes faz parte, e você acordar. Mas, irmãos, mesmo que o seu intelecto fale que você vem aqui só por causa de Deus, você sabe que você sempre quer alguma coisa, não é verdade? Que essa coisa seja ouvir a voz de Deus falando contigo. Ouvir ela falando contigo tão nítido como estamos conversando agora. Você tendo a certeza para onde Deus está te conduzindo. Ou tendo a certeza que Ele não te abandonou. Basta você olhar para Ele e continuar confiando. Não desvie o seu olhar do seu Deus. Continue confiando. Irmãos, então precisamos, além de buscar a Deus em oração, precisamos ouvir Deus falando conosco. Versículo 13 ao 15. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Versículo 15, Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Esta batalha não é de vocês. Essa batalha é de Deus. Não tenha medo e não se assuste.
Irmãos, somos a igreja de Deus. Quem vem contra nós, vem contra aquele que nos enviou. Vem contra o noivo desta igreja. Vem contra o Deus Todo-Poderoso. Vão vir contra nós. Vão matar muitos de nós. Vão tentar nos coagir. Vão tentar calar a nossa boca. Mas, irmãos, não tenha medo e nem se assombre. A doença vem e você fica assim, amedrontado, calado. Vem o problema, e o problema bate com tanta força em você. E muitas vezes vem o problema quando você menos espera, não é assim? Às vezes você nem acredita porque está acontecendo contigo. Irmãos, não tenha medo e não tente parar de orar e de se render ao Senhor. Porque o medo, o problema, a angústia, a dor, a doença, tudo que vem ou possa vir, a primeira coisa que tenta fazer com você é calar a sua voz. É calar a sua busca por Deus. É fazer você parar de ouvir a voz de Deus e começar a ouvir outras vozes. Aí você vai ouvir o desânimo, você vai ouvir o desespero, você vai ouvir coisas que não vão trazer esperança para você. Como assim? Como eu devo viver, então, confiante no Senhor? Está doendo agora, mas a dor não vai durar para sempre. Está difícil agora, mas não vai ser assim para sempre. Permaneça firme. Firme. Mas até quando eu vou precisar resistir? Irmãos, se necessário, até a morte. Se necessário, até a morte. Mas não desista. Continue agindo na linha de ação. Orando e buscando ouvir a voz de Deus. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu até achava que eu estava andando certo, mas tanta coisa que está acontecendo, talvez eu não estava tão certo assim não. Ou pelo menos eu estou na dúvida. Ser sincero com o Senhor. Senhor, me ajuda. Se o que está acontecendo comigo é fruto de algo que eu plantei, me faz entender. Se o que está acontecendo comigo é porque eu estou em pecado e não estou percebendo, me faz compreender para eu sair. Mas, Senhor, se o que está acontecendo comigo é só a provação para eu crescer em maturidade, em fé, em ousadia, também me faz enxergar, porque eu quero passar por essa escola sem me queimar. E se eu estou falando que você tem que segurar até a morte, se for necessário, irmãos, porque temos uma promessa, que um dia, as nossas lágrimas serão enxugadas. Não vai ter mais luta, nem luto, nem dor, nem morte. Tudo isso vai ser passado. Queridos irmãos, precisamos ouvir a voz de Deus. Se Deus está conosco, somos mais do que? Se Deus está contigo, você é mais do que? Você acredita? Por que você é mais do que vencedor? É porque você vence tudo? Não. É porque você ganha vitórias, ganha batalhas, sem ter feito nada. Como assim? Quando esse texto que eu falei com vocês, você é mais do que vencedor, significa que você ganhou salvação sem ter lutado por ela. O vencedor precisa treinar, o vencedor precisa se esforçar. O mais que vencedor só pega o título. Quem teve que se esforçar? Quem teve que combater? Quem teve que se entregar? Quem teve que morrer a nossa morte? Jesus, o nosso Senhor. Ele é o vencedor. E nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos deu a vitória dele.
A vitória dele, ele colocou sobre nós. Então seja grato por isso. Ser mais do que vencedor não é porque você tem méritos. É porque o Senhor é Deus e Ele é fiel. Versículo 17, irmãos. Deus está dando a instrução. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem preparados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não é para você deitar em berço esplêndido, não é para você viver descansando e pegar o texto que diz: aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Então você só dorme. Está falando, se prepara, vai para o local, mas você não vai lutar. Você vai ver Deus agindo. Você está pronto, você vai, mas chegando lá, você só vai assistir a vitória. Assista o que Deus está fazendo na sua vida. E seja grato, glorifique a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Para de murmurar, para de reclamar. Também, irmãos, ouvir a voz de Deus é saber que a nossa vitória vem dEle e não somente do nosso esforço. Senhor, é a sua mão que está lutando, não é a minha. Eu sou só o agente. Eu estou na batalha, eu estou passando na luta, no desespero muitas vezes. Senhor, muitas vezes o vento está batendo forte contra mim, eu estou igual aquelas varas verdes lá, envergo, mas volto. Senhor, me ajuda. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero saber como eu devo me posicionar. E muitas vezes você não vai precisar lutar. O Senhor vai lutar para você. Mas eu te faço uma pergunta. Qual o resultado que você tem no seu coração, na sua vida, quando você ouve a voz de Deus? Qual o resultado que você acha que vai alcançar? O que você pensa sobre isso? Eu ouvi a voz de Deus. O que isso vai mudar na minha vida? Primeiro de todos, irmãos, vai acalmar o teu coração. Vai te dar confiança. Vai te dar fé. Vai renovar a tua esperança. E no meio da luta, da dor, do desespero, você vai ter a paz que excede todo entendimento. Você vai ter a tranquilidade do Senhor. Você vai ter domínio próprio. Você vai ter a ação de glorificar a Deus, mesmo quando tudo fala para você não fazer. Essa é a ação que os filhos de Deus recebem quando ouvem a voz do seu Senhor falando com Ele. Irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus no meio da angústia. E no meio da angústia nós oramos, jejuamos, ouvimos Deus falar conosco e acalmamos o nosso coração. Não adianta viver em desespero não, tá? Não adianta viver ansioso. Não adianta. Aí agora sim eu posso falar para você. Você não precisa viver ansioso porque Deus dá os seus enquanto eles ainda estão dormindo. Não estão nem se esforçando para isso. Você é abençoado até quando você não está fazendo nada. Mas eu sou abençoado para abençoar. Eu faço diferença aonde o Senhor me coloca. Eu sou um filho de Deus e nada vai me parar. Nada. Agora, isso é verdade na sua vida? É nada mesmo? Vai vir a doença. Crente morre de doença também, tá? Surgiu uma teologia aí que crente não pode ficar doente, se está doente é pecado, então crente agora só poderia morrer. Só se fosse atropelado, né? Bala perdida, coisa do tipo, porque a própria velhice é uma doença.
Os seus órgãos vão parando de funcionar, você está morrendo. O vigor está indo embora. E estamos morrendo por causa do pecado. Irmãos, vamos morrer. E a maioria de nós vai morrer decorrente de doença. Vai ter outros que vão ter doença e vão ser curados naquele momento. Mas em algum outro momento ele vai morrer. A nossa vida é breve, é passageira. Vai chegar a hora. Você preparado ou não, você morre. Então o dia que você tem é agora. É hoje. E se você não tomar a postura de um filho de Deus hoje, talvez amanhã você nunca vai poder tomar. Acabou a oportunidade. Chegou o dia em que você vai ter que prestar contas. Então, irmãos, precisamos ter uma linha de ação onde buscamos Deus em oração. Aonde buscamos ouvir a voz de Deus. Aonde precisamos acalmar o nosso coração. Versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Falar de profeta hoje é complicado. Então, creia no Senhor e creia na palavra do Senhor. Combinado? Se você crer, você vai ser aqui, irmãos, bem-sucedido e vai estar seguro. Eu seguindo a palavra de Deus, eu sou bem-sucedido. Eu confiando em Deus, eu estou seguro. Acalma o coração. Talvez você vai precisar ficar desesperado, sim, angustiado, porque você não conhece essa palavra. Porque você não conhece o seu Deus. Porque você não tem intimidade com Ele. Então, só resta o desespero. Porque as lutas estão vindo, as coisas estão acontecendo, e você não sabe aonde recorrer. Você não tem comunhão, intimidade, tempo de oração com o Senhor. Então você vai entrar em desespero mesmo. Mas que esse desespero te leve à mudança de hábitos, mudança de costume, voltar a orar como se deve. Se render ao Senhor. Lembra do versículo 12? Eu estou olhando para Deus. Eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para Ele. Assim, irmãos, eu acalmo o meu coração, crendo em Deus. Quer acalmar o seu coração? Creia nele. Se está tendo angústia, você precisa crer mais. Se esforce, tenha fé no Senhor. Você quer ter essa vida? Do coração calmo? Louve ao Senhor. Qual a diferença de adoração e ação de graças? Você sabe? Alguns vão fazer a diferença entre adoração e louvor. Adorar a Deus, você adora a Deus por quem Ele é. E você louva a Deus, ou você rende graças ao Senhor pelo que Ele faz. A gente separou as palavras, mas no final você conseguir agradecer a Deus por quem Ele é, mesmo sem ter feito nada, e agradecer também por tudo que Ele está fazendo, ou vai fazer. Irmãos, eu acalmo o meu coração quando eu louvo o Senhor, quando eu adoro ao Senhor, quando eu faço uma oração de adoração, eu estou acalmando o meu coração. Quando eu paro e começo a cantar louvores a Deus, eu estou acalmando o meu coração. Está no desespero? Ora e canta. Mas eu canto mal demais, eu também. Irmãos, eu tenho certeza, se eu começasse a cantar na igreja, a gente não ia ter problema espiritual. Porque os anjos, os demônios, todo mundo ia fugir.
de tão ruim que é. Mas quando você louva, Deus não está preocupado com a sua harmonia, o seu ritmo, o seu timbre vocal. Você louva de todo o coração, de verdade. Quem precisa cantar um pouco melhor, quem vai estar aqui na frente. E se aqui for bom pra caramba, vai disfarçar os erros todinho que está cometendo aí, você e eu cantando. Mas a sinceridade do nosso coração faz total diferença no relacionamento com Deus. Irmãos, louve ao Senhor. Olha o versículo 19. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. 20. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, o texto que nós já lemos. 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Presta atenção, irmãos. Primeiro, Deus fez uma promessa em oração com eles. Olha só, vocês vão, mas vocês não vão lutar, a luta é minha. O que eles fizeram automaticamente? Começaram a adorar o Senhor. Começaram a louvar o Senhor. E aí, de manhã cedo, uma das primeiras coisas, alguns levitas já começaram a glorificar a Deus. Deus já tinha feito alguma coisa? Não. Mas Deus fez o que para eles? Uma promessa. E Deus, Ele é fiel. E eles simplesmente creram. Confiaram. O Senhor prometeu, já está feito. Foi o Senhor que prometeu, já está feito. Isso, pais, envolve os nossos relacionamentos com nossos filhos. Os nossos filhos vão aprender esses textos conosco, como? Quando você prometeu alguma coisa para ele saber, meu pai, minha mãe prometeu, vai acontecer. Vai acontecer. Ah, mas você fala e você não cumpre? Olha o que você está ensinando errado. Obrigado. Bota aqui, por favor. Irmãos, Deus prometeu, já está feito. Pode louvar. Mas nós somos igual Tomé. Eu preciso ver para crer. Senhor, não adianta isso não. Então precisa em você mais confiança. Olha para Deus de verdade. Irmãos, precisamos confiar mais no Senhor. E aí você observou bem o que aconteceu aqui com o exército? O exército se reuniu. Não foi isso que Deus mandou? Deus não mandou eles irem para lá prontos, mas eles não iriam lutar. Quem vai na frente de um exército? A infantaria. Cavalaria, talvez, em alguns momentos. Quem foi na frente desse exército? O coral. A equipe de louvor. Lá, tiro, bomba, o mundo se acabando. O exército do povo de Deus está indo, quem está na frente são aqueles que não estão armados. São aqueles que estão ali louvando a Deus. Você teria coragem? De repente, você fazendo parte do exército, mas tem uns aqui que vão morrer primeiro. Mas você teria coragem de ir lá na frente cantando, enfrentando o exército? Irmãos, não tem tempo ruim para o nosso Deus. Então não vai ter bomba atômica, não vai ter tiro, não vai ter arma, não vai ter navio, não vai ter o que for. Para o Senhor, tudo isso e nada são a mesma coisa. Se Ele quiser dar vitória ao seu povo, Ele vai dar. E Ele que vai lutar. Um anjo, em outra passagem, destruiu 185 mil soldados. Um anjo. É só Deus liberar umzinho. E aqui o próprio Deus está indo lutar, irmãos. Quem vai na frente? Vão louvando ao Senhor. E o que eles estão cantando?
Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Simples. De repente você hoje, numa música dessa aqui, você fala, pô, enjoativo. Worship. O problema do worship é que o pessoal começa a chorar do nada e se joga no chão. É muito emocional. O presbiteriano é mais racional, também é complicado. Irmãos, seu Deus é esse Deus. É o mesmo Deus. É o Deus que promete, você já tem a certeza que vai se cumprir. Se o Senhor falou, já está feito. Agora, a gente só tem que aguardar o tempo. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Nisso, precisamos então acalmar o nosso coração crendo no Senhor, louvando a Deus em todo o tempo e entendendo que o louvor nos coloca acima das adversidades. O louvor, a adoração, nos coloca acima das adversidades. Versículo 22. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o que o Senhor fez? Fez uma emboscada com os inimigos. Eram 3 grupos juntos. 2 deles se reuniram e destruíram o outro. Depois começaram a brigar entre si. E quem sobrou? Ninguém. Todos estavam mortos. Quando o povo de Deus começou a cantar, a louvar, a adorar, Deus começou a agir. E quando eles chegaram para a batalha, só encontraram mortos e riqueza. Foram 3 dias pegando as riquezas. E o local que eles estavam, que talvez deveria ser chamado do lugar do medo, do desespero, se tornou o vale. Na sua versão, talvez vai estar escrito o Vale da Bênção. É a Vale da Bênção, do louvor. Eles mudaram o nome do local. É o local que você vai louvar a Deus. Diante da sua luta, diante da sua adversidade, diante do seu problema, vai te dar a oportunidade para você adorar, a louvar o Senhor. Está pronto para isso? Você está pronto para isso? Irmãos, precisamos louvar a Deus no lugar da murmuração. Se você reclama, você contamina aquele que está do seu lado. O seu coração não muda em nada. Talvez você só vai reunir perto de você pessoas que reclamam também. Mas se você louva a Deus, a história muda. As coisas acontecem. Porque você só está reclamando no lugar que você poderia estar agradecendo, se dedicando ao Senhor, louvando a Deus. Senhor, eu estou perdidinho, cheio de medo aqui, desesperado, mas eu confio no Senhor. Eu estou contigo, Pai. Irmãos, o louvor, ele aciona um agir de Deus em situações que são impossíveis para o ser humano, para nós. Nós falamos da oração e orar as promessas de Deus. E quando você adora a Deus, Deus age de uma maneira que você, com seu esforço, com a sua mão, com o seu intelecto, nunca vai alcançar. Por isso, o momento de adoração é um momento dos mais importantes na nossa vida. Você deveria adorar a Deus na sua casa, no seu lar. Você deveria, no momento de adoração aqui na igreja, ter um tempo maior para isso. Aonde você começa a reconhecer a Deus, quem Ele é, e o tamanho que você tem, que é tão pouco, tão nada, e Ele ainda se preocupa e te ama. Olhar o que Deus tem feito ao longo da história da sua igreja, ao longo da sua vida, e ser grato verdadeiramente pelo Senhor, e não ser só palavras que saiam da sua boca. Cantar ao Senhor cânticos verdadeiros, não ir somente pelo ritmo, mas ir com alegria, estar ali de verdade. E entrar na atmosfera do culto. Aí o Emmanuel canta e montes choram. Porque nós talvez estamos reconhecendo ali, sem afinação, sem conhecer a letra direito, um louvor perfeito.
Por quê? É dos lábios das crianças que vêm os perfeitos louvores. Talvez você perdeu essa intimidade com o Senhor. De sair da sua boca o perfeito louvor. Você está preocupado com quem está do seu lado, você está preocupado com os seus problemas que você vai encarar depois da igreja. Você está com tanta coisa. E só bastava você acreditar no Senhor. Volte o seu olhar para Deus. Irmãos, ainda, o louvor trouxe confusão para os inimigos de Deus. E traz até hoje. Quantos irmãos nossos hoje estão indo para a morte, sendo levados lá por aqueles que os odeiam, e estão indo louvando a Deus. E muitos desses soldados que participaram de uma morte, falam que esse momento os impactaram. E esses soldados mais à frente se convertem. Quer ver um desses que tem na Bíblia? Paulo. Paulo estava lá na morte do primeiro cristão, Estevão. Estevão orava pelos seus inimigos. Estevão falava da palavra de Deus. Estevão não desanimou, mesmo diante da morte. Tem impacto. Tem impacto. Como que você passa na sua luta, na sua aflição, naquilo que o Senhor está te colocando, mesmo que seja a sua morte. Traz confusão no meio do inimigo. E eu estou falando de todos os inimigos, daqueles que hoje são seus inimigos de carne e aqueles que são os nossos inimigos em espírito. Sabe por quê, irmãos? O diabo, junto com os seus demônios, estão fazendo de tudo para te derrubar, para te afastar, fazendo de tudo para o amor se esfriar no seu coração, fazendo de tudo para você estourar e perder o domínio próprio. Mas, irmãos, eles não entendem a adoração. E mesmo eles agindo contra nós, como eles têm agido, nós paramos e adoramos ao nosso Deus. E temos paz. A alegria está no nosso interior. Encerrando, irmãos. O louvor faz parte da causa da nossa vitória. O louvor não é somente por causa da vitória. O louvor faz parte da vitória. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago 5, 13. Às vezes a gente pega esse texto e fica somente nesse texto de Tiago. Mas esse texto não é o completo das Escrituras. Olha o que diz Tiago 5, versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Então eu só vou orar quando eu estiver sofrendo e só vou contar louvores quando eu estiver alegre? É isso que está falando? Não. Ele está te dando uma ação. No momento da aflição, você vai orar. E quando a alegria chegar, você vai louvar. Mas o texto que eu li com vocês dá o outro lado. Eu não preciso ver a vitória para saber que ela está vindo. Eu posso louvar na esperança da vitória. E quem tem a vitória garantida é o povo de Deus. Quem tem a vitória garantida é você e eu, que estamos debaixo do sangue do Cordeiro, que é Cristo. Aqueles que foram lavados, foram comprados, são esses que têm a vitória garantida. A vitória no Senhor, a vitória da vida eterna, irmãos. Você pode ganhar coisas aqui nessa terra, ter vitórias aqui sim, ter curas, ter libertação, ter restauração, ter várias outras coisas aqui. Mas, irmãos, o aqui é passageiro, vai passar, vai acabar. Busque sim melhor vida, melhor relacionamento, uma melhor comunhão com os irmãos e com a família e com Deus. Mas somos vitoriosos. Se alegre na vitória que você tem. Que um dia vamos estar com o nosso Deus para sempre.
pela eternidade. Tenha certeza que um dia vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, quando Ele vier buscar a igreja. Irmãos, somos o povo da vitória. Não desista da sua luta. Não desista do seu sonho. Não desista do milagre que você está buscando. Mas saiba que eles não são tudo. Porque se você não tiver Deus na sua vida, você vai alcançar o milagre, a restauração, o que for, e vai continuar vazio. Vai continuar buscando e buscando e buscando, e nunca vai encontrar. Só vai tampar o buraco da tua existência, o vazio que você tem dentro de você, no dia que você se render verdadeiramente a Deus. Então, irmãos, você precisa buscar Deus em oração, ouvir Deus falar com você, acalmar o teu coração e viver assim para a glória de Deus. Mesmo quando você não estiver entendendo nada, sabendo nada, com medo e com aflição batendo na sua porta, olhe para o Senhor e espera nele. Que Deus esteja conosco, irmãos, em nome de Jesus. Essa palavra, ela não é fácil de botar em prática. Precisa de esforço, precisa de você querer de verdade, mas ela é possível. Comece a orar sempre, e no momento de angústia você vai orar também. Comece a louvar na esperança do que Deus vai fazer, e quando você alcançar, você vai louvar também na alegria. O que não pode é chegar um momento de alegria e você esquecer de dar graças ao Senhor. É chegar um momento da aflição e você esquecer de orar. E você esquece porque falta prática. Ame a oração, ame a palavra de Deus e tenha comunhão. Vamos ficar de pé, irmãos. Você não está sozinho. Você pode contar com seus irmãos. Você pode contar com seu Deus. E juntos, como uma família, vamos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E vamos renovar o ânimo um do outro. Vamos orar.